somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. É muito bom poder estar mais uma vez com vocês para juntos meditarmos na palavra. Eu creio que vai chegando um tempo que não é nada novo, tudo já foi revelado. As pessoas apenas devem regozijar com aquilo que têm. Isso é como casamento. Vai ficando velho, acostuma, mas ficam firmes, ficam fiéis, certo? São João capítulo 17, verso 6 e verso 26. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Verso 26. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Grande Criador, te louvamos, Senhor, pela vida que é tão preciosa. Cada vida que presente, respira, ama, te serve, e vivemos para isto, Senhor, para ser agradecido pela oportunidade de viver para ti. Não estamos pedindo vida para poder nos engrandecer, não estamos pedindo vida para podermos ser grandes personagens neste mundo, mas estamos pedindo vida para te servir. Por isso, fale conosco e alimenta nossa alma, como o Senhor tem dado o pão de cada dia, o natural, dê-nos o pão espiritual, esta palavra que é o alimento espiritual em seu devido tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar. Bom, vamos conversar um pouco sobre coisas que vocês conhecem. O novo nome em um véu humano. O que impede as pessoas de ver é exatamente o que revela para as pessoas. Porque é o vaso humano
que é um véu e ele vela Deus e ele revela Deus. É um vaso humano. Então, o novo nome em um véu humano, a carne. Nós já aprendemos que o nome de Deus também foi revelado na carne. O próprio Jesus diz, manifestei, quer dizer, revelei o teu nome. Ele não diz que revelou o dele. Revelei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Então ele estava revelando o nome de Deus, o nome do Pai. E nós já aprendemos com a mensagem de Mombrana mesmo diz, então o nome do Pai é Jesus. Não é só o nome do Filho, é o nome do Pai também, é Jesus. E o Filho, o véu de carne, estava revelando aquele nome. Cada vez que Deus faz algo na terra grande, Ele faz através do homem. E a gente tem, talvez para mostrar assim mais claro, poucas vezes que Deus tem feito coisas grandes. A gente pode falar de Noé, mas ainda não era aquela manifestação. Ele era Deus porque era um profeta, mas não era como veio nos dias de Abraão. Nos dias de Abraão era um homem e era Deus. Era um homem. Deus estava escondido naquele homem, e se o eleito do dia só de ver sabia. Abraão não estudou para ver. Abraão simplesmente esperava ver. Abraão ouviu. E diz irmão Brana que Abraão ouviu de várias formas. Mas um dia ele diz, agora vejo. Eu não só ouvi dele, não só vi ele em algumas formas, mas agora eu vejo, como a mim mesmo. Ele viu Deus igual a ele. Ele viu Deus com os pés empoeirados. É difícil para o povo ver que é Deus. Era o véu que Deus tomou. Deus tomou este véu só para manifestar para Abraão. Você não pensa que Deus está preocupado em manifestar para o mundo bater palma, oh, é Deus. Não, ele só veio em carne por causa de Abraão. Não foi por causa do justo Ló, mas por causa do eleito Abraão. Porque o irmão Brana diz, você pode ser justo, mas não é eleito. E assim era o justo Ló. Ele era justo, mas não era eleito. A gente conhece tanta gente justa, peso justo, palavra justa, cumpre tudo o que fala. Agora, quando não cumpre, você não sabe nem o que falar das pessoas. Cumpre o que fala, paga todas as suas dívidas. Quando não pode, vai lá, como o irmão Brano diz, olha, eu te prometi pagar tal dia, mas eu não posso. Você me espera até tal dia. Isso é justo. Mas nós não estamos também atrás de justo. Nós estamos atrás de eleito. Deus está hoje procurando eleito. Você diz, mas Deus procura, o que nós vamos fazer? Ele chegou no jardim, ele é onisciente, diz, Adão! E já podia ir direto atrás da árvore. Ô, papai, você está escondido aí? Deus trabalha conosco como nós somos. Ele age como nós. E é difícil você ver porque ele é como nós. Ele fala como nós. Ele tem todas as necessidades fisiológicas como nós.
Ele anda como nós, ele cansa como nós, ele come como nós, ele dorme como nós. Ele tem dores como nós. É difícil a pessoa identificar, porque é um homem igual aos outros. Ele nunca veio diferente, ele era um homem. Quando Deus veio revelar o seu nome, que Jesus diz, manifestei, revelei o seu nome aos homens que do mundo me deste. Por isso ele diz, aquele que o Pai me dá, virá a mim. Quer dizer, se o Pai não deu, nunca vai vir. A gente quer que as pessoas venham, mas o Pai não deu. E Jesus disse, claro, aquilo que o Pai me dá, aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma, lançarei fora. Se o Pai deu Maria Madalena para Jesus, era das piores que existia, mas foi o Pai que deu. Mas o Pai nunca deu Anás, Caifás para Jesus. Jesus teve a oportunidade de ter Maria Madalena no seu ministério, de ter samaritana no seu ministério, de ter um publicano no seu ministério, um Mateus, um Zaqueu. Mas Jesus não teve o privilégio de ter um Anás, um Caifás, um Herodes no seu ministério. A alta classe está aqui hoje. Não, é a plebe que está aqui hoje. E ainda era chamada, esta plebe maldita não sabe a lei. É certo que todos que sabiam a lei eram benditos e não viram a graça. Então a plebe que era maldita viu a graça. Podia não conhecer a lei, mas conheceram a graça. E nós estamos vivendo em tempos idênticos assim. Cada dia que passa, você vê Deus se revelando. E eu estou pensando nestas 3 manifestações maiores na Bíblia, nos dias de Abraão, nos dias de Jesus e nos dias de Brana. São 3 manifestações que você não tem como negar. É homem no tempo de Abraão, comendo carne, bebendo leite, comendo manteiga. É tempo de nós vermos Deus. A gente quer ver Deus que não come. Você sabe que muitas vezes o católico, ele diz que o Papa é o sumo pontífice, que isso aí está no lugar do Filho de Deus. Eles dizem por quê? Porque o homem não casa. E quando Jesus vem ordenando os seus pregadores, ele diz que eles tinham até que ser casados, o pastor precisava casar, ser marido de uma só mulher, ter os filhos sujeitos à palavra. Então, eles vão dizer que um homem é santo porque ele age diferente dos homens, mas Deus escolheu homens santos igual aos outros. Cada homem que Deus escolheu é igual aos outros. Sofre, come, dorme, bebe, casa, tem filhos. Então, você identificar Deus ali não é fácil, tem que ter eleição. Você vê um monte de gente igual e você identificar um. Você vê 3 homens chegando na sua casa e você identificar um só. É só Deus para poder fazer isso para o eleito. Eu tenho pensado, as pessoas talvez têm dificuldade de ver os dias de Abraão e hoje, pelo motivo que nos dias de Abraão tinha 4 personagens. Lá tinha Abraão, tinha Deus, tinha 2 anjos. Então 4. Nos dias de William Branham tem 3 personagens só.
Então é difícil para eles identificar. Porque eles se identificam muitas vezes. O irmão Brana, como Abraão. Então eles não têm. Deus pega uma prostituta, salva ela. Deus pega Maria Madalena, salva ela. Deus pega um ladrão na última hora. E quem foi que falou para você, ladrão, que eu tenho reino? Quem falou para você? Já vi que meu pai me deu você mesmo. Como não tinha outra pessoa para me dar, meu pai me deu um ladrão. E dá para entender isso? Aquele que o pai me dá virá a mim, aí o ladrão veio a ele. E diz, lembra-te de mim. Por que os outros não falaram? Porque o outro escarneceu. Era ladrão igual, era malfeitor igual. Por que escarneceu? Porque um diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque Jesus não deu resposta para os outros e deu para ele? Porque antes eles estavam pedindo, batendo com uma cana na cabeça dele, diga-nos quem foi que te bateu, se tu és o Cristo. Dizia um dos ladrões, salva-te a ti e a nós também. O outro já dizia, você não vê que nós estamos na mesma condenação, rapaz? Nós estamos aqui porque nossos atos trouxeram-nos aqui, nós merecemos, mas esse não merece. Quem falou para ele? Aí já olhou para Jesus, mestre, lembra-te de mim. O senhor sabe que eu não presto, não vale nada, eu vou morrer igual o senhor aqui mesmo. Mas lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus, se fosse dar uma história para ele, agora você pecou muito, você tem que passar por purgatório, sofrer bastante, purgar a sua alma. Aí depois eu vou ver o que eu faço com você. Não. Jesus olhou para ele e disse, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Agora, irmãos, reconhecer mestre, reconhecer Deus, reconhecer inocência. Era eleito que reconhecia isto. Ele olhou e reconheceu. E Deus veio e salvou um perdido. Por isso o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se Deus veio com essa mensagem para nós não somos mais santos, nós éramos perdidos. Estávamos perdidos e fomos achados. É a graça de Deus, não há nada de bom em nós, não há nada melhor, nunca pense nisso, porque o farisaísmo que entra na mente do homem é isso, eu sou bom, eu não falho, eu não peco. Não, você tem que saber que eu falho, eu peco, eu não sou bom. Nem Jesus achou bom o rapaz chamar ele de bom mestre. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Só há um bom, que é Deus, e era ele mesmo. Mas por que ele diz só há um bom que é Deus? Porque ele, como um moço rico, não estava tendo a revelação de que ele era Deus. Chamou ele de bom mestre, mas não tinha a revelação de que ele era Deus. Então é que ele chama o irmão Brana de profeta, mas não tem revelação de que ele foi Deus em carne. Os mesmos espíritos estão trabalhando hoje, opondo-se à palavra. E cada vez que Deus vem, ele vem num homem. Ele usa seus mensageiros, como esses 3 que vieram agora no final. Agora vem Deus com 2 anjos, e um é Deus. Eu sempre digo, há uma maneira de identificar. Você identifica os anjos facilmente. Billy Graham, Oral Roberts, você identifica. As igrejas identificam eles também como homens de Deus, especiais. Mas nenhum deles consegue identificar Deus. Não tem eleito lá, não tem Abraão lá. Aonde tem Abraão que possa identificar Deus? Onde tem ministros que possa identificar Deus? Então você vê como que hoje é mais difícil para as pessoas, porque hoje só tem 3. Billy Graham, Oral Roberts e Deus. Só 3. Lá atrás tinha 2 anjos, Abraão
e Deus. Aqui veio simplesmente 2 anjos. Bom, eu tenho mensagem para isso, e eu sei que nem tempo eu tenho, porque eu não gosto de cansar vocês. É um tempinho que é muito bom para nós usarmos aqui e ver como Deus age, como Deus trabalha, Deus representado no homem. O desvelar de Deus, vamos ver aqui alguma coisa no desvelar de Deus. Eu quero já ler no lugar onde posso te ajudar mais, porque não vai ter tempo de ler tudo. 194, o desvelar de Deus. Então observe o véu, a carne humana. Sabem? Agora, as pessoas que são amantes do mundo não podem ver isso. Então é que você quer que as pessoas vejam? São amantes do mundo, são amantes de popularidade, são amantes do dinheiro, da fama, são amantes de mulheres, são amantes de igrejas. É amante do mundo, não pode ver isso. Aquelas pessoas religiosas tradicionais, elas não puderam ver aquilo, como não pode, eram tradicionais, as pessoas estavam vivendo aquilo que a Bíblia diz que era para viver. E Deus já tinha avisado: uma virgem conceberá. E eles, da forma mais limpa que puderam, a virgem concebeu, eles esqueceram daquela escritura. Eles podiam pensar que fossem algumas da igreja dele, mas não, a Maria nem pertencia à igreja deles. Deus escolhe uma fora do ministério deles. Deus escolhe sempre um ministério fora do ministério que aparece no dia. Tem um monte de ministério. Deus escolhe uma Maria. Uma Maria e diz: salve a agraciada. O ministério, salve a agraciada. Agora, ele diz: por que eles não puderam ver aquilo? Porque ele era um homem. Aquela carne humana escondia Deus. A carne humana de Jesus escondia Deus. Mas não ficou só nisto. O corpo humano, nos dias de Abraão, escondia Deus, Elohim. Então, nos dias de Jesus, o corpo humano de Jesus escondia Deus, o Pai. Ele dizia assim: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Ah, mas mostra o Pai para nós queremos ver o Pai, que nem nós vemos o Filho. Não, eu e meu Pai somos um. Em outras palavras, você tem que ver o Pai é em mim, porque não tem jeito de você ver Pai em outro lugar, porque Pai é Espírito, mas eu sou o que manifesta o Pai, eu manifesto o nome dEle, eu manifesto a onipresença dEle. Ele manifestou. Como que ele conhecia Filipe? Como que ele conhecia Natanael? Eu te vi lá debaixo da figueira. Como? Ele manifestou a onisciência de Deus, mas era um homem. Como Brana podia dizer: você sofre de tal doença, o seu nome é tal, consultou com o médico tal, mora na rua tal, cidade tal. Por quê? Manifestando a onisciência de Deus. A palavra é discernidora dos pensamentos e intenções do coração. Mas a palavra tem nome. Você não pode ter uma palavra sem nome. Você tem um Elohim, que você só o conhece por Elohim no Velho Testamento, mas precisava conhecer o nome. Aí Jesus veio e diz: manifestei o teu nome. Em outras palavras, olha, eu estou manifestando Elohim, que apareceu na casa de Abraão. Por isso, quando eles estavam todos confusos com respeito a Jesus, Jesus disse: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Não dava para eles crer. Agora ele estragou tudo. Eu estava quase indo na reunião dele, mas eu ouvi uma mensagem dele agora que não dá. O homem não tem 50 anos, falou que viu Abraão. E ele diz que antes que Abraão existisse, não eu era, eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor.
Antes que Abraão existisse, eu sou. Era difícil crer, mas ali estava. O nome de Deus estava escondido atrás de um véu de carne. Amém? Era o nome de Deus. Ninguém sabia o nome de Deus no Velho Testamento. Mas quando chegou no Novo Testamento, já foi revelado. E o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. Agora já sabe o seu nome. Muito bem, mas depois que soubemos o seu nome, aí nós temos uma promessa em Apocalipse 2,17 e 3,12 de um novo nome. E se o nome, por todos estes anos, veio a manifestar num homem mortal, numa carne mortal, porventura, o novo nome seria diferente quando Deus estabeleceu normas dentro da sua palavra e mostrou que o novo nome seria dado dentro das 7 eras da igreja. E 7 eras da igreja é um espaço de tempo de homens mortais e que Deus viria outra vez para poder manifestar esse nome. E o novo nome então está em um vaso, em um véu de carne. Olha, ninguém podia aceitar naquele dia Jesus falar, eu e meu pai somos um. Bom, você vai na Bíblia e lê mais um pouquinho abaixo, ele diz assim, eles pegaram em pedra para jogar nele. Ele se identificou, não estou nem o que vocês vão fazer. Não. Tem hora que Jesus falava assim, ó, não conta para ninguém. E se você ler na Bíblia, você vai ver que Jesus falava para eles não contar. O primeiro que eles encontraram, ele falava, eu encontrei o Cristo. Não aguenta, meu irmão. Não aguenta. Você fala de William Branham, porque ele contou a primeira etapa, a segunda etapa. Você pensa, haverá luz, sol. O sol já está aí, filho. Que luz que você pensa que ia ser? Eu sou a luz do mundo, diz Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quando Deus está em carne, é ali que está a luz. E o eleito descobre. Os outros dizem, aquilo é trevas. Mas, por certo, a mesma coluna de fogo que iluminava para Israel, escurecia para os egípcios. A mesma luz, Jesus, que era a luz para os eleitos daquele dia, ele era trevas para o não eleito daquele dia. A mesma luz do entardecer, que é luz para os eleitos hoje, não é luz para os outros que rejeitam, porque a luz está no homem. É Deus operando num corpo. O novo nome está aí. Olha, é tudo conhecido de vocês, mas deixa eu repetir, 154, com a atração sobre a montanha, lá haviam 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu, e um deles, o qual era Deus mesmo. O Filho do Homem. Agora você tem que saber, é Deus mesmo, é Filho do Homem, mas cadê o nome dele? Tem que saber o nome dele. Eu sei que é Deus mesmo, que é Filho do Homem, mas cadê o nome dele? O que era Jesus era Deus mesmo, era Filho do Homem, mas qual é o nome dele? Jesus. E agora você vai ver que o mesmo que aconteceu no tempo de Abraão, aconteceu no tempo do povo da América do Norte. Nós estamos aqui do outro lado, filho. Nós temos uma mensagem mais reveladora do que naquele dia. Porque quando Deus faz algo e diz não diga para ninguém, é porque ele vai falar mais para frente para alguém. E ele disse para o irmão Branham, não diga a ninguém. Ele tinha um ministério, nem eu sabia, ele tinha um ministério para a esposa, do outro lado da América. Não é lá na América do Norte. Agora Deus já passou direto, falou, vou para a América do Sul. Deus tinha que fazer isso, está aqui, ó. Revelou a si mesmo na forma humana, realizou milagres de tal maneira que disse a Abraão o que Sara estava fazendo de trás dele dentro da tenda. Escuta, 155, com a atração sobre a montanha. Tu disseste que isto se repetiria outra vez. O mesmo que aconteceu lá. Tu disseste que isto ia repetir. Estava repetindo, irmão Branham pregando, aquilo estava repetindo e as pessoas não estavam entendendo. E ali estava Deus manifestado
em carne. E qual era? No tempo de William Branham, era Deus manifestando o seu novo nome. Através de quem? De um véu humano. Mas o véu humano sempre é o problema. Mas Deus gosta disso, o que nós vamos fazer? Porque Deus quis descer, Ele veio como a luz, como fogo. Ele disse, não fala Deus conosco, porque senão nós vamos morrer. Fala Deus com você, Moisés, e depois você fala conosco. Deixa Deus passar pelo véu. Tem que ter um véu de carne, para nós podermos ouvir esse Deus. Aí Deus veio fazendo assim, aí Deus veio no mundo, Deus veio, eu vou num véu de carne também, porque eles não aguentam mesmo luz. Eu tenho que vir num véu de carne, eu tenho que me manifestar, eles têm que ver minhas mãos, minha boca, meu nariz, eles têm que ver eu agir, eles têm que me encontrar dormindo na hora que o barco está para afundar, eles têm que me pegar desta forma. Deus dormiu. Agora, eu pego um crente, diz, você errou agora, Osmar, por quê? A Bíblia diz que Deus não dormita. Ele não dormita em espírito, mas quando ele está em carne, ele tem que dormir. Ele dorme em mim, ele dorme em você, dormiu em Brana, dormiu em Jesus. Ele tem que dormir, porque ele está em carne. E o problema é sempre o véu daquele dia. Foi o véu que não cegou Abraão. Abraão viu. É o Senhor, Sara. O véu, Jesus, a carne, cegou o humano. É o véu humano, cegou os judeus. E agora o véu humano cegou o povo dos Estados Unidos. Se Deus tivesse que usar algum véu humano hoje, é mais uma turma de gente cega. Porque se Deus vai usar mais um véu, que a noiva, ela é um véu, e a noiva é um corpo. É um corpo, não são corpos, é um corpo. E eles deveriam perceber isso. Enquanto eu estava sentado ali, vieram 3 homens. Agora estou lendo 111 e hoje tem se cumprido essa escritura. 3 homens caminhando para ele. 2 deles continuaram até chegar a Sodoma. E ali pregaram o evangelho a Ló para que saísse, correto? Porém, um deles ficou com Abraão. Note que aquele que ficou com Abraão era Deus mesmo. Os outros 2 eram anjos mensageiros. Billy Graham e Oral Roberts são anjos mensageiros. E você pode ver, eu estava falando esses dias que Billy Graham foi entrevistado com respeito à Trindade, e eles queriam saber, tem 3 mesmo ou é um só? Aí Billy Graham disse, isso ainda não foi revelado. E é um anjo de Deus, você não pode negar, irmão. É um anjo de Deus, mas não foi revelado para eles. Você tem que procurar Deus mesmo. Agora, onde eu vou achar Deus? No templo dos Estados Unidos, onde estava Billy Graham e Oral Roberts em seus ministérios, você tinha que procurar a Deus, mas o povo procurou os anjos. Os pentecostais procuraram um anjo pentecostal. Você sabe que eles têm suas diferenças, mas tem, aí vem Gabriel e Miguel. Vem Gabriel, faz o seu trabalho, juntamente com eles, vem Miguel, faz seu trabalho, mas agora ele vem encarnado num homem que tem a doutrina correta. Não, aí ele vai, você quer saber se Trindade é certo, se é 3 ou se é um só? Pergunta para Brana. Você foi perguntar para Billy Graham. Se você perguntasse para Oral Roberts, que já partiu, Billy Graham ainda está vivo, perguntasse para Oral Roberts, que já partiu, ele ia te dizer a mesma coisa. Porque ele crê em Trindade também. Era um anjo de Deus. É difícil você ver isso, irmão. É um anjo de Deus. Como pode ser um anjo de Deus para isso? Mas irmão Brana diz que Deus tem um anjo até que manda água. No dia do dilúvio, ia pôr um nome lá no anjo, que mandou água nos dias do dilúvio. Deus tem anjos. E não pensa... Para que fazer esse povão com esse anjo? Isso daí é o povo justo que não é eleito. Esse é o povo justo que não é eleito. Ele tem Billy Graham, tem Oral Roberts, tem movimento pentecostal, tem um bom trabalho, mas não tem eleição. Não
eleição. Eleição para ver Deus operando no dia. Amém? Amém? O 113, deixa eu ver se eu consigo logo aqui. Abraão chamou Elohim a esta pessoa com quem estava falando. Esta palavra grega quer dizer o ser todo suficiente, o ser eterno. Encontramos a palavra Elohim em Gênesis capítulo 1, onde diz: no princípio criou Deus. Agora, com a palavra grega, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Logo em Gênesis 18, Abraão lhe chamou Senhor, que no grego é Elohim. Agora, por que fez isto? Deus estava representado em carne humana e se assentou com Abraão, comeu do bezerro, do pão e bebeu leite. Isso era Deus mesmo e até desapareceu ante os olhos de Abraão. Era Deus mesmo. Será que não podemos ver? Era Deus mesmo lá. Não puderam ver Deus mesmo no tempo do irmão Brana. Irmão Brana pregou tudo isso que era Deus mesmo. Deixa eu encerrar com mais uma mensagem aqui, onde você vai encontrar irmão Brana dizendo com respeito àqueles montes, porque eu tenho que terminar aqui. Se você quer ler em casa, 138 a 155, 155 da mensagem Parado na Brecha. Mas eu vou ler aqui só uma parte, onde, no 148 em diante, e diz assim: lá havia 7 picos no topo da montanha, uma montanha que tem a extensão de várias milhas, a última montanha antes de você entrar no outro estado. Terminava ali e entrava no México. Tinha que entrar no outro estado. Ele disse: não há nenhuma outra montanha depois daquela. E ela ia do leste a oeste, a posição da montanha. E o topo era coberto de neve. Os 2 primeiros picos eram menores. E então um grande pico, e outro pico pequeno, e um pico maior, e um pico menor, e então um grande, enorme. E logo o pico da montanha coberto de neve. E eu disse: Senhor, eu não entendo o que isso significa. Ele disse: quantos picos tem lá? Eu disse: há 7. Quantas letras há em seu nome? B-R-A-N-H-A-M. M-A-R-R-I-O-N. E ele volta a dizer B-R-A-N-H-A-M. 153, Parado na Brecha. E lá haviam 3 picos que destacavam. Ele disse, aqueles 3 picos são a primeira, segunda e terceira puxada. William Marion Branham, terceira puxada. O primeiro foi a primeira parte do seu ministério. Um monte pequeno. Então uma primeira puxada, um pouco mais alta. Você sabe, o sinal está na mão. E então há um pequeno intervalo lá, o tempo que eu havia sido tirado por estar muito cansado. Muitos de vocês recordam disso. Então vem o discernimento, a segunda puxada. Agora, eu estive poucos anos aqui, parecendo como pequenos picos. Vem de volta, como não era o meu ministério ainda. E então vinha o terceiro. Irmão Branham teve muitas manifestações antes da terceira etapa, que quase parecia a terceira etapa. Vinha aquelas manifestações, mas não era o meu ministério ainda. E então vinha o terceiro, 154, Parado na Brecha. Escuta aqui, 3 é um número de conclusão. Vem o terceiro. Tem que guardar isso. Olha, a gente, não sei se é porque não estudou, a gente sabe dessas coisas, que quem estuda não sabe. A gente não formou, então a gente sabe dessas coisas, quem forma não sabe. Tem que ser assim, porque o que eu vejo, 3 é um número de conclusão. Vem o terceiro, ele já tinha falado lá atrás. 3 picos. As 3 etapas do seu ministério. William Marion Branham. Primeira, segunda e terceira. E aqui ele veio, 3 é o número de conclusão. O terceiro. O pico seguinte era o 5.
E 5, o número da graça. Aí Jesus, graça, fiat, que é fé em inglês, tem 5 letras. Aí ele diz, o seguinte, ele não parou só na graça. Vocês devem saber, vocês de etapas piratas, vocês devem saber, tem um seguinte pico, um seguinte número depois do 5. 3, 5, o seguinte era o 7, o número da perfeição, o fim. Aí me veio hoje, porque a gente está pregando sempre isso, mas me veio hoje, quando eu li esse pedaço, diz, número da perfeição, 7. Bom, então vamos pegar uma carta ao irmão Liveio, parágrafo 26 e 28. O que ele está falando? 7 é o número da perfeição. Aí ele diz ali no parágrafo 28, de uma carta ao irmão Liveio, Li, você sabe o que significa Bran? Significa perfeição, perfeito, perfeição. Aí eles não têm coragem de pregar isso é para nós mesmo. Eu nunca vi esses pregadores ter coragem de ler isso no rádio, de pregar isso para o povo, de fazer CD, fazer DVD. De, irmãos, eu tenho essa revelação. Prove para mim que vocês têm. Só que vocês estão chegando tarde. E faz 14 anos, mais de 14 anos que eu prego isso. Por que vocês não veem essas coisas? Vocês não têm coragem de tomar a palavra. Não tem coragem. Se vocês pudessem, me explica, se não crê que o novo nome é Brana, me explica por que o seu nome está em toda a montanha. Me explica por que o terceiro pico é a terceira etapa e é Brana. Explica para o povo. Explica, Jeová Jirê, terceira parte, parágrafo 100. Um gentil levaria seu nome. Explica para o povo. Vocês não são os bons pregadores, sábios, inteligentes, formados, psicólogos. Prega para o povo, ensina para o povo isso. Ensina que isso daqui está errado. Ou prove ao contrário, que Brana não é perfeição, quando Brana diz que é. E que é 7. E 7 é BRANHAM. É o 7 que é perfeição. Ele está dizendo tudo claro para nós aqui, porque eles não podem tomar. Ele diz, eu não posso tomar parte com o Osmar, não tem ninguém, não tem nenhum pastor ao lado dele. Eles querem fama, eles querem dinheiro. Por isso vocês vão cair pela fama, pelo dinheiro e pela mulher, que diz o irmão Brana. Vocês vão cair por isso. Porque vocês estão olhando não para a mensagem do profeta, estão olhando por popularidade, por grandeza, que vem gente grande lá de fora, e você então pode de terninho dizer, eu estou com fulano de tal, e a igreja tão tonta, aleluia, nosso pastor vai lá ver o fulano de tal, que nem crê na mensagem do irmão Brana. Mas eles fazem muito barulho. Eles fazem muito barulho, ajunta muita gente. No tempo de Jesus, o Anás tinha mais gente. E o Caifás tinha mais gente que Jesus. Ao ponto que Jesus, na hora da morte, não tinha ninguém com ele. O que vinha atrás dele falou, volta para casa. Não chora por mim, chora por vossos filhos, por vós mesmos, por vossos filhos. Fica chorando por mim, não. Isso que é homem, viu? Não é aquele que fica, vem cá, vamos fazer, vem cá, adulando, eu vou te fazer diácono, vou te fazer pastor. Esse pregador é demônio. Ele quer te segurar através de um posto, de uma posição na igreja. Ele quer te segurar, mas o eleito diz, eu não estou atrás disso aí, não. Eu não estou querendo ser obreiro, não estou querendo ser diácono, eu sou eleito. Eu enxerguei essas coisas na palavra. Irmão Brana mesmo diz na sua mensagem que é um trabalho do diabo quando faz isso. Quer fazer das pessoas diáconos, fazer das pessoas obreiros, pastores, para poder a pessoa não enxergar a verdade daquele dia. Mas o eleito não quer saber de posição, o eleito não quer saber de ofício dado pelo homem, o eleito quer saber da palavra. Nós vemos um monte de gente hoje que estão atrás de nome, atrás de popularidade. Eles estão, e por que eles não ficam com isso daqui? Isso daqui não dá popularidade para ninguém.
E eu fico sozinho, mas eu prego isso. Eu sou louco, mas eu sou louco por isso. Eu não sou louco por esse companheirismo que eles têm. Eu não sou louco por estar... estou numa grande reunião de ministros. O ministro lá da cidade tal, você já examinou o que ele crê? Diz que não precisa nem ler a mensagem de Mombrana, mas você está com ele ainda? Como pode você ficar com um homem desse? O outro diz que os trovões não foram revelados, é uma revelação futura, e você vai na reunião dele ainda? Cego. Como é que pode? O Brana diz, está revelado. Foram revelados nos 7 selos. Foi Brana que pregou, gente. Agora, você chama eu de doido, mas eu sou um doido certo. Jesus era chamado de demônio, mas ele estava certo. E eles chamam nós da mesma forma. Agora, eles têm que saber de uma coisa, isso daqui é verdade. Jesus manifestou o nome do Pai. Agora você tem que saber que em Brana é manifestado o novo nome de Deus. O novo nome de Jesus Cristo é manifestado. E é num gentil. Brana falou, ainda bem que nós temos. Brana falou. Está escrito, Satanás. Está escrito na mensagem. Um gentil. Oh, vai ser lá no céu o novo nome. Que céu, rapaz. Lá no céu nós já vamos descer com o novo nome. Para subir você tem que ter novo nome. E Mombrana diz, sem os trovões você não pode subir. Sem trovões. E onde está o novo nome? Foi revelado nos trovões. Onde os trovões foram revelados? Diz Brana, nos 7 selos. Mas você tem que ver Deus encarnado ali. Tem que olhar e dizer, Deus veio em carne outra vez. Elohim em carne. É difícil. Ele era Brana, você não pode falar ele que era o Senhor em carne. Ele mesmo falou que não adianta. Elohim em carne, quer dizer o Senhor em carne, mas é na carne de um homem. É num véu, é um véu humano. O novo nome está num véu humano. Olha, só dele deixar essa cartinha escrita ali, era uma fitinha cassete, e que o irmão Liveio guardou, não devolveu para ele, nem pregou sobre isso, mas graças a Deus pelo menos escreveram para nós. Escreveram. Mas quando eles vêm com isso, nós já estou pregando novo nome desde 1996. Estou pregando novo nome. 1996. Agora, essas mensagens chegou para nós há poucos anos atrás. Isso, sabe para que veio? Para confirmar. Jeová Jireh, terceira parte, se você procurar, vamos pedir para os irmãos, os crentes da Bíblia, faça mais, irmãos. Faz mais uma tiragem. Do que? Jeová Jireh. Primeira, segunda e terceira parte. Não, isso aí está... nós fizemos uma mensagem, nós não sabíamos. O homem achou um negócio lá dentro, rapaz. Aí esgotou. Se você pedir lá, não tem mais. Espero que eles vá fazer mais para nós. Faça mais. Para que o povo possa estudar e saber. Divulgue mais, povo do irmão Liveio. Divulgue mais uma carta áudio ao irmão Liveio. Divulgue mais. Faça mais livro. Manda para nós tudo. Eu tenho uma, manda para nós todos. Manda mais, não manda suas mensagens aí não. Manda de Brana. Manda de Brana. Manda a carta que ele escreveu ao irmão Liveio. Manda isso aí para nós. Porque ali está dizendo, sabe que é Brana? Perfeito, perfeição. Mas você sabe, o irmão Brana não estava falando dele próprio. Ele estava falando do ministério do Filho do Homem que ele exercia na terra. Amém? Deus continue nos abençoando. Pai Celestial, que cada um de nós, Senhor, possamos receber mais e mais de Ti. E ver o véu que o Senhor trabalhou ali nos Estados Unidos. Deus em carne. E a gente está aqui do outro lado, Pai, para poder pregar isto, avisar, como quem andou com Jesus,
não pregou tanto quanto Paulo pregou, Senhor. Paulo precisou ir ao deserto da Arábia por 3 anos e ficar estudando e o Senhor falando com ele. E nós, Senhor, passamos 30 anos estudando a mensagem do profeta. E com esses estudos, o Senhor aprove abrir para todos nós estas coisas que seu profeta diz: observe o véu, a carne humana, ele era um homem. É isto que nós estamos vendo, Pai. O Senhor era um homem outra vez nos Estados Unidos. Nós cremos nesta palavra. Agora é este mesmo Deus que veio nos Estados Unidos, deixou uma mensagem para a esposa, é a mensagem da hora. É um ministério simples. Será tão humilde? O seu profeta diz, e aí está outra vez, Senhor, o ministério do Senhor na terra, do seu corpo. Agora, não é apenas um homem, é um corpo, mas é um corpo que tem a palavra do homem. Porque nós, hoje, já estamos em muitos homens pregando a mesma mensagem, mas todos tiveram que ter a luz de um homem. Como nós tivemos a luz de um homem brana, Deus em carne, a noiva também tem sua luz no dia. Ela recebe sua luz da palavra do dia e segue aquela luz. A luz sempre está no homem. Ajuda-nos mais e mais, abençoa sua igreja, seu povo, esse ministério, que seja abençoado aqui em Mogi das Cruzes. Que o pastor Sinival, sua esposa, seus filhos, esses irmãos, esta igreja aqui formada, crendo que possa vencer todas as ciladas inimigas, permanecer firme, amando e reverenciando a sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E onde houver mais um eleito, Pai, desperta-o para receber a sua palavra. Aquele que o Pai me dá, virá a essa terceira etapa, da maneira correta, da revelação perfeita, como o Senhor deu para o seu profeta. É a mensagem completa, como nós temos pregado neste dia final, a sua esposa tem anunciado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.